Me chamo Helena, e essa é a minha história. Por muito tempo, eu acreditei que minha vida seguiria um caminho previsível, mas o destino tinha outros planos. O que estou prestes a contar não é apenas sobre amor e traição, mas sobre descobertas, recomeços e a coragem de enfrentar a verdade. Sentei-me no sofá, o coração martelando no peito, enquanto ouvia o barulho das chaves girando na fechadura. Ricardo entrou, como sempre, largando a pasta sobre a mesa e afrouxando a gravata. Olhei para ele e, por um instante, desejei não saber a verdade. Desejei continuar vivendo naquela ilusão confortável, onde nosso casamento era apenas uma fase difícil e tudo voltaria ao normal. Mas agora não havia mais volta. Ele notou meu olhar estranho e franziu a testa. O que foi? Perguntou, tirando os sapatos. Eu respirei fundo. A dor e a revolta se misturavam dentro de mim, formando um nó na garganta que quase me impediu de falar. Mas eu precisava. Quem é ele, Ricardo? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava, mas carregada de tudo o que eu sentia. O efeito foi imediato. Ele congelou, os olhos arregalando por um segundo antes de sua expressão endurecer. O que você quer dizer com isso? Sua voz tentava soar firme, mas havia um tremor ali. Eu vi as mensagens. Continuei, tentando manter a calma. No seu notebook. Eu sei de tudo. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Vi o peito dele subir e descer em uma respiração pesada. Seu olhar fugiu do meu, como se procurasse uma saída, uma desculpa. Mas não havia mais como negar. Helena. Ele passou a mão pelo rosto, e por um momento, vi a máscara cair. Vi o homem que eu conhecia, o homem que estava lutando contra algo dentro de si há muito tempo. Eu sinto muito. E essas palavras, ditas tão suavemente, me atingiram com mais força do que qualquer grito. Porque significavam que era verdade. Que ele admitia. Que, de alguma forma, ele sabia que estava me ferindo e, ainda assim, não podia evitar. Há quanto tempo? Minha voz falhou. Ele hesitou, mas depois respondeu. 2 anos. 2 anos. 2 anos vivendo uma mentira. 2 anos tentando manter algo que já não existia. Tudo que eu achava que éramos, tudo que construímos, agora parecia frágil, uma ilusão prestes a se desmanchar no ar. Por que não me disse antes? Minha pergunta saiu quase como um sussurro. Ele soltou um suspiro pesado, os olhos cheios de culpa. Porque eu tinha medo. Medo de te machucar, medo de admitir para mim mesmo. Eu tentei, Helena. Eu tentei ser o marido que você merecia, tentei reprimir o que sentia. Mas não conseguia. E eu não sabia como te dizer. A raiva lutava para tomar conta de mim, mas tudo o que eu sentia naquele momento era um vazio profundo. Eu o amava. Por anos, ele foi minha casa, meu porto seguro. Mas agora, tudo o que restava era um espaço entre nós que jamais poderia ser preenchido novamente. O que acontece agora? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele me olhou com tristeza. Eu não sei. Mas acho que você merece alguém que possa te amar do jeito que você precisa. E eu não sou essa pessoa. As lágrimas finalmente vieram, quentes e silenciosas. Eu sabia que nossa história terminava ali. E, apesar da dor, uma parte de mim também sentiu alívio. Porque agora, pelo menos, eu conhecia a verdade. E era hora de começar de novo. Recomeçar não foi fácil. Os primeiros dias foram um borrão de lágrimas e questionamentos. Mas eu sabia que precisava seguir em frente. Voltei a focar no meu trabalho. Tentei redescobrir quem eu era sem Ricardo ao meu lado. Aos poucos, a solidão foi dando lugar a um novo tipo de liberdade. Enquanto eu reconstruía minha vida, Ricardo acreditava que teria o final feliz que tanto desejava. Ele deixou nossa casa e se entregou de vez ao relacionamento com o homem por quem estava apaixonado. Mas o que ele não esperava era que o conto de fada se transformasse em pesadelo. Quando Ricardo revelou ao amante que sua esposa já sabia de tudo, esperava cumplicidade, apoio, talvez até a chance de viver aquele amor sem amarras. Mas a resposta que recebeu foi um choque. Você está louco? O outro homem riu, um riso amargo. Você realmente achou que isso era mais do que uma aventura? Eu tenho uma família, Ricardo. Uma esposa, filhos. Você era só uma distração. Ricardo ficou sem chão.
Ele havia apostado tudo, jogado sua vida inteira no abismo por um amor que, no fim, não era recíproco. Tentou argumentar, tentou convencê-lo, mas as palavras caíram em ouvidos surdos. Eu nunca fui gay, Ricardo, o homem continuou, a voz fria. O que tivemos foi um momento, nada mais. Eu não vou jogar minha família fora por algo que nunca passou de um erro. A rejeição foi um golpe fatal. Em um piscar de olhos, Ricardo se viu completamente sozinho. Perdeu a esposa, perdeu o homem por quem acreditava estar apaixonado, perdeu a estabilidade que tanto temia abandonar. Enquanto ele mergulhava no desespero, eu estava seguindo um caminho diferente. Comecei a me abrir para novas experiências, a redescobrir o prazer de viver por mim mesma. E foi assim que conheci Miguel. Miguel era diferente de Ricardo em todos os sentidos. Ele não fazia promessas vazias, não escondia nada. Desde o primeiro momento, foi gentil, atencioso, um verdadeiro amigo antes de qualquer outra coisa. Nosso relacionamento começou devagar, sem pressa, sem cobranças. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava sendo amada do jeito certo. Os dias passaram e minha conexão com Miguel se aprofundou. Ele me fazia rir, me ouvia de verdade, me fazia sentir segura. Não havia desconfianças, mentiras ou segredos. Pela primeira vez em anos, eu podia ser eu mesma sem medo. Ricardo, por outro lado, afundava na própria solidão. Tentou contato comigo algumas vezes, talvez em busca de algum consolo, mas eu já não podia oferecer nada além de indiferença. Ele colheu as consequências de suas escolhas e agora precisava lidar com isso. Um dia, enquanto tomávamos café em uma manhã de domingo, Miguel segurou minha mão e olhou fundo nos meus olhos. Eu quero construir algo com você, Helena. Quero estar ao seu lado de verdade. Meu coração acelerou. Era diferente. Não era uma promessa vazia, não era um conto de fadas ilusório. Era real, concreto. E, pela primeira vez, eu estava pronta para viver um amor verdadeiro. Mas essa história ainda está longe do fim. Miguel e eu fomos nos aproximando mais a cada dia. Ele sabia das minhas cicatrizes, das sombras que ainda pairavam sobre meu coração, mas nunca fez questão de apressar as coisas. Eu precisava de tempo, e ele sabia disso. O respeito com que ele tratava minhas emoções e minhas dúvidas foi um alicerce em que eu me apoio até hoje. A cada conversa, ele me mostrava que o amor verdadeiro não era baseado em promessas vazias ou em uma fantasia de perfeição. Era algo construído, tijolo por tijolo, com paciência e compreensão. Ele não me fazia sentir como se tivesse que ser alguém diferente do que eu era. E, ao contrário de Ricardo, ele nunca me olhou como se fosse responsável pela infelicidade dele. Miguel era alguém que já havia superado os próprios traumas, mas ainda assim estava disposto a estar ao meu lado, me apoiando sem expectativas. O tempo foi passando e, aos poucos, a vida começou a me fazer sorrir de novo. O vazio que antes parecia insuportável foi sendo preenchido por novas experiências, por novos aprendizados e, principalmente, por mim mesma. A solidão que tanto temia se tornou algo não apenas tolerável, mas necessária para meu processo de autodescoberta. Ricardo, por outro lado, não estava tão bem quanto imaginava. Quando ele me procurou pela última vez, o desespero estava claro em seus olhos. Tentei não mostrar nenhum tipo de emoção, nem raiva, nem tristeza, nem pena. Ele já havia destruído a base de tudo o que construímos, e agora, o que restava era o eco do que um dia fomos. Helena. Sua voz tremia. Eu sei que errei. Sei que te machuquei, mas eu nunca quis que fosse assim. Eu ainda te amo. Eu não sabia o que dizer a ele. Como alguém que havia sido tão fundamental na minha vida, agora parecia tão distante, como um estranho pedindo um pedaço daquilo que eu não podia mais dar. Ele estava perdido, e eu sabia que as palavras dele não tinham mais valor para mim. Ele não merecia mais a minha dor, e nem a minha atenção. Ricardo, já não há mais espaço para o que foi. Você tomou suas decisões, assim como eu tomei as minhas. O que tivemos, passou. Eu já não sou mais quem eu era quando nos casamos. E você também não é mais o mesmo. Não somos mais o que éramos um para o outro. Ele abaixou a cabeça, derrotado, sem saber o que dizer. Eu não queria ser cruel, mas sabia que ele precisava enfrentar a realidade, assim como eu fiz. Nossa história estava definitivamente terminada.
A última vez que nos vimos foi em uma rua movimentada, longe da casa onde compartilhamos tantos anos. Ele me observava enquanto eu ia embora, segurando a mão de Miguel, sem olhar para trás. Não havia mais nenhum resquício de apego, apenas a certeza de que ambos, agora, estavam em caminhos diferentes. Nosso relacionamento com Miguel seguiu tranquilo, mas não sem seus desafios. A confiança, que antes era tão fácil para mim, se tornou algo difícil de conquistar, por causa do que passei com Ricardo. Eu precisava aprender a me entregar de novo, acreditar que não havia mais segredos, nem mentiras a serem reveladas. E Miguel me deu isso. Ele me mostrou, dia após dia, que amor verdadeiro não precisa ser tumultuado ou cheio de incertezas. Ele estava ali, disposto a me apoiar no meu ritmo, com paciência, com gentileza. Durante alguns meses, a vida seguiu seu curso. A cada amanhecer, eu me sentia mais livre, mais inteira. Comecei a redescobrir coisas sobre mim mesma que nem sabia que estavam ali. Eu recomecei a pintar, uma paixão que havia deixado de lado por anos, engolida pela rotina e pelas exigências do casamento. Comecei a fazer yoga, a viajar sozinha, a ver filmes que antes nunca teria coragem de assistir. Eu estava me conhecendo novamente, sem as amarras de um passado que, até então, parecia definir quem eu era. Miguel me acompanhou em várias dessas novas descobertas. Ele sempre me apoiou, mas nunca me pressionou. Ele também tinha seus próprios processos, suas próprias questões para lidar. Tínhamos um relacionamento baseado em apoio mútuo, em compreensão e respeito. Nunca se tratou de ser perfeito ou de preencher buracos, mas de crescer juntos, de sermos parceiros em nossas jornadas pessoais. Aos poucos, percebi que meu amor por Miguel não era uma fuga, nem uma tentativa de corrigir o que tinha dado errado com Ricardo. Era uma escolha. Eu o amava não porque ele era a resposta para as minhas feridas, mas porque ele era, simplesmente, ele. Ele me ajudava a ser quem eu sou sem expectativas, e isso, por si só, era um presente imenso. Um dia, enquanto passeávamos pelo parque, Miguel parou e me olhou de uma forma diferente. Ele estava segurando uma pequena caixa de veludo. Meu coração deu um salto. Helena, ele disse, com a voz suave, mas firme, quero fazer algo com você que vá além de qualquer expectativa. Quero que seja algo que simbolize não só o que somos agora, mas o que podemos ser no futuro. Quero estar ao seu lado, não porque você precisa de alguém, mas porque eu escolhi ser a pessoa que você merece. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas de beleza ímpar. Eu olhei para ele, surpresa, tocada, mas sem pressa de dar uma resposta. Miguel, você é incrível, mas, eu não sei. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso continuar descobrindo quem eu sou, sem pressões, sem expectativas. Não é que eu não queira o que você está me oferecendo, mas ainda tenho que me encontrar completamente. Miguel sorriu, compreensivo, sem nenhuma frustração ou desapontamento. Ele segurou minha mão e a apertou, com ternura. Não é uma promessa apressada, Helena. Eu só quero que saiba que estou aqui, para o que você precisar. E se um dia você sentir que é a hora, eu estarei pronto. Aquele momento foi perfeito, porque ele não me pressionou. Ele simplesmente me deixou ser quem eu era. E, ao mesmo tempo, ele me mostrou o que significava um amor maduro, um amor que se constrói com o tempo, com confiança e com respeito pela individualidade do outro. E assim seguimos, com passos lentos e firmes, mas certos de que o futuro ainda tinha muito a nos oferecer. A história de Ricardo ficou para trás, como uma lição do que não devia ser, mas a minha história com Miguel estava apenas começando. Ainda não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia que, dessa vez, eu estava pronta para enfrentá-lo. Porque, finalmente, eu sabia quem eu era. E isso era tudo o que eu precisava para ser feliz. Espero que tenha gostado da continuação. A história continua a explorar o tema da autodescoberta e do amor verdadeiro, com muito cuidado para não apressar os passos de Helena em sua nova jornada. Ricardo passou meses tentando se recuperar daquilo que destruiu sua vida. As decisões impensadas e o deslize de uma paixão não correspondida o fizeram perder tudo o que tinha construído durante anos. Cada dia parecia uma batalha perdida. A casa onde ele e Helena haviam morado juntos agora parecia um imenso vazio, um eco de tudo que fora bom e que, de repente, se esvaiu. Ele tentava se convencer de que o erro de ter se entregado a um relacionamento fora do casamento tinha sido apenas uma falha momentânea,
algo que qualquer um poderia cometer, mas a realidade estava ali, cruel e inescapável. Nos primeiros dias após a separação, Ricardo tentou seguir em frente, mas se viu completamente sem chão. O trabalho, que antes lhe dava propósito e segurança, tornou-se um fardo. Ele se ausentava constantemente, não conseguia se concentrar nas tarefas diárias. As conversas com seus colegas eram superficiais, ele mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, sentindo que todo o peso de sua traição era visível em seu rosto. Tentou esconder sua dor, mas ela transbordava. A culpa corroía sua alma, e a dor da rejeição, tanto de Helena quanto de seu amante, o destruía aos poucos. A perda do emprego foi um golpe fatal. Ricardo sempre foi um homem ambicioso, sempre buscando estar no topo, provando a si mesmo e aos outros que era capaz de conquistar tudo. Mas quando seus superiores perceberam que ele não estava mais no mesmo ritmo, que sua mente estava dispersa e seu foco comprometido, não houve mais como continuar. Ele foi demitido. Para um homem como Ricardo, isso foi um golpe direto no ego, uma falha impensável. Ele se viu sem trabalho, sem família e sem direção. Ele passava os dias em sua casa vazia, tentando entender onde havia errado, o que o tinha levado a perder tudo o que mais amava. O peso da solidão o esmagava. Tentava sair de casa, mas as ruas lhe pareciam distantes. O tempo parecia se arrastar, e cada dia que passava, ele se afundava mais em sua própria culpa. Não conseguia entender como, em busca de algo novo e proibido, ele destruiu tudo que foi genuíno e importante. O amor de Helena parecia ter se dissipado como fumaça, e agora ele se via em um vazio imenso. Havia momentos em que Ricardo tentava pensar em um recomeço, mas sua mente se enchia de dúvidas. O amante, a quem ele dedicou tanto tempo e emoções, não era mais uma opção. As palavras de rejeição do outro homem, aquelas que o despedaçaram, se repetiam incessantemente em sua cabeça: você era só uma distração. E essa frase, mais do que qualquer outra coisa, fez com que ele se questionasse sobre sua própria identidade. Ele se via como uma pessoa completamente diferente agora, marcada pela dor da traição e da solidão. Em algumas noites, Ricardo se lembrava dos momentos com Helena. O riso dela, a maneira como ela cuidava dele, o jeito que, por mais imperfeito que fosse, ela sempre o amou com sinceridade. A perda dela foi o golpe mais duro de todos. E agora, a ideia de reconquistar o que tinha sido perdido parecia impossível. Ela não queria mais saber dele. E ele sabia que a culpa era toda sua. Ele havia falhado como marido, como homem. Ricardo começou a entender, tardiamente, que o amor verdadeiro não podia ser substituído por um momento de prazer efêmero. Não podia ser substituído por um desejo reprimido ou por uma busca desenfreada por validação. O amor era uma construção, e ele o destruiu com suas próprias mãos. E agora, ele estava sozinho, cercado por suas próprias ruínas. As semanas seguintes se passaram como um borrão de desespero e arrependimento. Tentou procurar terapia, mas o peso de sua culpa o impedia de se abrir de verdade. Não havia mais espaço para desculpas. Ele sabia que Helena já não o amava, e ele não podia mais oferecer nada a ninguém, nem mesmo a si mesmo. Seu mundo parecia ter se reduzido a um pequeno quarto vazio, onde ele passava os dias afogado em pensamentos tristes. Mas a dor de Ricardo não é o fim da história. Afinal, o destino de todos nós não está escrito em pedra. As escolhas podem nos destruir, mas também podem nos ensinar, nos moldar e, em última instância, nos permitir crescer. O homem que ele se tornará, marcado pela culpa e pela solidão, ainda podia encontrar uma maneira de se reerguer. Mas isso levaria tempo, e o caminho seria árduo. Enquanto isso, Helena vivia sua própria reconstrução. A liberdade que ela buscou com a separação de Ricardo levava a novas experiências, mas também a exigia que se redescobrisse a cada dia. A dor da traição havia ficado para trás, mas o aprendizado e as cicatrizes ficaram com ela. Ao lado de Miguel, ela se sentia amada e respeitada, mas sabia que a felicidade verdadeira não vinha apenas de outra pessoa, mas de ser completamente honesta consigo mesma. Miguel nunca forçou nada. Ele sabia que o caminho de Helena era longo, mas o que ele mais admirava nela era sua força para recomeçar, sua coragem de seguir em frente sem se permitir ser definida pelos erros do passado. Juntos, eles exploraram o que a vida tinha de bom, mas sempre com a sensatez de que, antes de tudo, ela precisava se entender sozinha, sem pressões ou expectativas externas. E foi exatamente isso que ela fez.
Helena voltou a viajar, explorou novos lugares, novos sabores, novas formas de viver. Ela voltou a ser a mulher cheia de sonhos, que, ao longo dos anos, havia se perdido na rotina. Ela aprendeu a se colocar em primeiro lugar, a priorizar suas necessidades, a se permitir ser vulnerável sem medo de ser magoada novamente. Mas o mais importante foi a forma como ela se permitiu amar novamente, com a maturidade que a vida lhe deu. Não havia mais espaço para paixões tumultuadas ou amores idealizados. O que ela tinha com Miguel era real, e isso a fazia se sentir segura e completa. Ela sabia que a base do amor verdadeiro não é apenas a cumplicidade, mas a capacidade de evoluir juntos. Helena começou a escrever sobre sua jornada. Criou um blog onde compartilhava suas experiências de superação, de autoconhecimento e de novos começos. Suas palavras tocavam muitas pessoas que estavam passando por situações semelhantes, e ela passou a ser uma inspiração para aquelas que, como ela, estavam tentando se reerguer após uma grande dor. E, claro, ela sempre soube que a vida não estava só no passado, mas na capacidade de viver o presente com autenticidade e amor. Helena não era mais a mulher que viverá em uma mentira, aprisionada por uma relação que não era mais o que parecia. Ela era uma mulher livre, dona de sua própria história. E assim, a história de Helena e Ricardo segue em dois caminhos diferentes. Ricardo, ainda em busca de sua redenção, e Helena, uma mulher forte e renovada, que agora tinha o poder de viver sua vida de maneira plena, sem as sombras do passado. Eles tinham se perdido, mas ambos estavam no processo de se encontrar novamente. Reflexão final. A dor pode nos destruir ou nos ensinar a ser mais fortes. Helena soube, ao longo de sua trajetória, que a verdadeira felicidade vem de ser honesta consigo mesma, de abraçar a liberdade e de aprender a viver de maneira genuína. Mesmo quando tudo parece desmoronar, o mais importante é nunca perder a coragem de recomeçar. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais histórias emocionantes, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum novo episódio. Mergulhe no nosso canal e descubra outras histórias incríveis sobre superação, recomeços e muito mais. Queremos saber de onde você está assistindo, então deixe um comentário nos contando. Vamos adorar saber sua cidade ou país e trocar ideias com você. Até a próxima!